Esses dias eu tava reparando como assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à metafísica, esoterismo, religião, e eu não tinha muito interesse em assunto político, filosofia política, e pra mim sempre tava tudo certo, né? Eu sabia de política o suficiente pra ensinar, né? Mas não era muito minha área de interesse, eu não via necessidade disso, né? Depois eu fiz um mestrado em filosofia ética política na Universidade Federal do Ceará, e até aí tudo bem, eu compreendia os conceitos fundamentais, mas ainda assim, o assunto político não era um assunto que tomava meu tempo, meu prazer de estudo, de leitura. Até que eu sofri, né, um processo complicado do âmbito institucional, né, que me levou à necessidade de refletir sobre os jogos de poder, sobre o funcionamento das instituições, sobre o jogo político, sobre como se organiza a sociedade, né? Forçou com que eu tivesse que usar as minhas categorias para um caso que eu estava vivendo. E isso é interessante porque foi daí que eu percebi que não dá para escapar da necessidade de pensar a política. E quando eu falo pensar a política aqui, eu não estou falando de Lula, de Bolsonaro, de PT, de PL, de esquerda, de direita, necessariamente aqui não, tá? Quando eu falo de pensar a política, eu estou falando aqui de pensar esse espaço, né, do jogo social, do jogo do poder, né? Então, pensar a política como uma espécie de reflexão sobre o poder institucional, né? Isso para além, vamos dizer assim, de questões partidárias, tá? E aí, o que acontece? Não que essas questões também não sejam importantes, mas não é necessariamente o tipo de reflexão que eu me encaminho no momento, né? E aí foi muito interessante, está sendo muito interessante, porque me lembrou o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele teve uma época da vida dele que ele ficou nessa crise, né? Porque ele queria se dedicar à vida puramente religiosa, mas ele tinha a missão, né, política também de educar, de ensinar, né? Então ele tentou unir as duas coisas. Então ele não ficou só na contemplação isolada, religiosa. Ele assumiu o seu lugar no mundo como educador, como pensador político, né? Na medida em que o problema fundamental do Santo Agostinho era um problema político, né? É daquele problema político que ele elabora a sua teologia, que é o fato da questão de Roma, né? E do declínio do Império Romano, como explicar aquilo para os parâmetros da época. Isso me lembrou muito Santo Agostinho, né? Essa coisa de a educação, ela é essencialmente política nesse sentido, porque ela é essencialmente uma questão que joga, né, e que aciona jogos de forças, né, e que implica jogos de forças, né, assim como a religião também é uma questão política, né, pode ser pensado pela questão política. Então, quando eu falo de questão política, eu falo nesse sentido, né, e aqui no esoterismo, aqui nessas reflexões mais esotéricas que a gente percebe muito a literatura esotérica não tocando nesse assunto, como se esse assunto fosse um tabu, né, mas você vai olhar, por exemplo, o Eliphas Levi, o Eliphas Levi é profundamente político, é profundamente politizado, né? Inclusive ele já foi preso, né, por questões políticas na vida dele. E o Dogma Ritual de Alta Magia é um panfleto político, né, um panfleto político impugnando pela reforma da religião e pela questão da liberdade do pensamento, né, a defesa de que a liberdade do pensamento não necessariamente constrangeria os dogmas da fé, porque haveria uma compreensão mais filosófica e profunda desses dogmas, e isso é o ocultismo, né? Então, todo grande pensador elabora sua reflexão filosófica, religiosa, metafísica, a partir de um problema que ele está vivendo, a partir de um problema que ele presencia, a partir de um problema político, né? Um problema da ordem do jogo do poder, da ordem das relações sociais. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? E aí eu percebi que, poxa, eu fui arrastado agora até que não só educar, né? Mas refletir sobre o processo educacional, né? Não era uma coisa que eu tinha um interesse para mim, assim, no sentido, eu dava aula, mas não refletir sobre o processo do ensino não era realmente uma coisa que eu achava, assim, que me cativasse, né? Mas agora é essencial, né? Então, eu não somente pratico a educação, mas eu reflito sobre ela, e isso incomoda muita gente, né? Isso incomoda a burocracia, mas é aquela coisa, né? A vida autêntica é uma vida perigosa,
né, nesse sentido. E eu aceito isso, eu aceitei isso, né? Quando você se põe a pensar, você tem uma vida perigosa, no sentido de que, não no sentido do perigo, assim, do transtorno de ansiedade, não, calma, né, não é isso, mas no sentido de que você gera conflitos, você esteja preparado para o embate, né? Assim como Sócrates, por exemplo, tinha uma vida perigosa quando ele perguntava aos atenienses sobre os conceitos que ele achavam que sabiam, né? Então, não tem como viver uma vida autêntica se não aceitar esse risco, esse perigo, né? Esse perigo, ele confere significação e densidade existencial. Não é à toa que há quem diga que a vida verdadeira é a vida perigosa, né? É perigosa nesse sentido, não no sentido de se expor necessariamente ao risco desnecessário, mas no sentido de que se você se posiciona, se você combate a injustiça, se você reflete sobre o que você faz, esteja preparado para o conflito. Se você tem queixo de vidro, não entre nessa jogada.